Vamos nessa, né? Vamos seguindo aqui o nosso estudo, falando agora das fundações públicas e das empresas estatais, tá? A gente vai conseguir trabalhar bem, porque como não tem aqui espécies, tal, igual a autarquia, que é um pouco mais detalhado, a gente consegue matar as outras três entidades com tranquilidade. Vamos começar pela fundação pública. Toma muito cuidado que, assim, a fundação pública, ela é uma instituição que fica no meio do caminho ali. Enquanto eu sempre falo, né, a autarquia, ela tem tudo de parecer o Estado, ela parece uma entidade do Estado, ela parece que compõe ali a administração direta. A fundação pública, ela se aproxima muito do privado, mas não se afasta tanto do público quanto as empresas estatais. Então, para a gente poder conseguir entender bem uma fundação pública, o que é, características, nós vamos lá para o Código Civil. O artigo 62 do Código Civil vai trazer para você o conceito de fundação. Ponto. O que é uma fundação? Fundação é uma entidade que é constituída pelo destaque patrimonial para o surgimento dessa entidade com um objetivo específico. Então, uma fundação, ela surge porque houve um deslocamento patrimonial para a criação da fundação para atender uma atividade específica. Esse é o conceito de fundação, independentemente do tipo de fundação que eu tenho. Fundação privada ou pública, não me importa. Qual é a diferença? No caso da fundação do Código Civil, obviamente é uma fundação privada, porque o patrimônio destacado é um patrimônio privado. Imagina eu, Dalmo, tô cheio da grana, tô com dinheiro pra caramba no banco, não tem nada melhor pra fazer. Quer saber? Eu vou pegar esse meu dinheiro e vou deslocar isso para uma fundação para criar a Fundação Dalmo Azevedo. Qual é a intenção da fundação? A intenção da fundação é, sei lá, pegar esse dinheiro e investir para descobrir a cura do coronavírus. Beleza, tudo certo. Então, quando eu faço isso, eu estou criando uma fundação privada, porque o patrimônio deslocado é um patrimônio privado. Pronto, já percebeu, né? O que é uma fundação pública? Uma fundação pública é uma entidade criada pelo deslocamento patrimonial, sendo que o patrimônio é público, para surgir uma fundação para criar alguma coisa. Então, vamos aqui rapidinho só rever as características, né? Quando você fala numa fundação pública efetivamente, você está falando em uma entidade que, primeiro, tem personalidade jurídica de direito privado. Não se esqueça disso, tá? Somente a autarquia aqui, de regra, é uma PJ de direito público. O que significa? Significa que a fundação pública não goza das prerrogativas da Fazenda, mas sofre todas as restrições. Tem que fazer concurso público e o seu regime de relação será um regime seletista, né? Já que a entidade é de direito privado e ela se aproxima das regras de direito privado, tá? A fundação pública é criada por autorização legislativa, ou, se você quiser falar, ela é autorizada por lei, então ela destaca um pouco da autarquia, porque não é criada meramente por lei, né? E o seu funcionamento se dá através da edição de uma lei complementar. Funcionamento por uma lei complementar. Cuidado na prova, que quando ele falar sobre essa entidade aqui, tem que ser lei complementar, tá? Ele não pode falar para você, uma lei específica ou uma lei ordinária. Não, pode até ser lei específica complementar, mas tem que ser complementar. Qual é a grande característica da fundação pública? Exerce atividade social. Então, quando você fala em atividades que não são atividades típicas do Estado, mas que são essenciais para a sociedade num ponto que é atendimento social, como cultura, educação, pesquisa, tecnologia, estatística. Quando você fala nesses caras, você está falando necessariamente de uma entidade que é uma fundação pública. Vamos lá, para a gente poder identificar bem aqui. Para a fundação pública existir, de novo, tem que ter um destaque patrimonial público. Então, na realidade, por isso que você tem a criação por uma autorização legislativa. Quando você vai fazer esse destaque patrimonial, você pede para o legislativo editar uma lei autorizando esse deslocamento. Então, você vai pegar um dinheiro público, destinar para uma fundação pública através da autorização legal. Porém, na esfera onde essa entidade for aparecer, tem que existir uma lei complementar determinando quais áreas dentro daquela esfera podem ser constituídas fundações públicas. Então, no Estado, tem que ter uma lei estadual dizendo, aqui no Estado a gente pode ter fundação pública para isso, aquilo e aquilo. Tá? Por isso que a gente fala que o funcionamento dela depende de uma lei complementar. Porque essa lei complementar vai definir a área de atuação das fundações públicas. Não existe assim, mas a lei tem que complementar, tem que vir antes ou depois, não importa. O normal é surgir antes, né?
edita a lei complementar da esfera e depois cria as fundações. Mas, se não tiver, criou a fundação fica lá criada, mas não vai desenvolver nenhum trabalho. Edita-se a lei complementar, aí sim. Por isso que a gente fala que ela tem um funcionamento atrelado a uma lei complementar. Qual é o grande detalhe desse cara? É que, assim, ele só pode prestar um serviço público, serviços sociais, tem a finalidade pública específica determinada na lei complementar autorizando, e na lei complementar definido e na lei autorizativa, porém, esse cara é de direito privado. Então, assim, é seletista. Por isso que os maiores exemplos de fundação pública no Brasil são FUNAI, FUNASA, o IBGE, a Fiocruz. Você não faz concurso para o IBGE, só que você nunca é ali um servidor estável, né? Você vai ser seletista no IBGE. Então, temos essa característica, inclusive a contratação temporária, né? Existe uma lei da contratação temporária, o IBGE faz muito para recenseador, né? Então, assim, é muito direito privado, mas também é muito direito público, a fundação pública. Então, beleza, a fundação pública é só isso. Fácil, tranquilo. Eu só fiquei com uma dúvida. Você falou lá na aula de autarquias que existe uma fundação pública de direito público. Tá de sacanagem, né? Pior que não. Eu vou te contar a história rapidamente. Se você pegar o Decreto-Lei número 200 de 67, ele vai dizer assim: uma fundação pública é de direito público. Se você pegar o artigo 37, inciso 19 da Constituição, ele vai dizer que a fundação pública sempre é... Aliás, desculpa, perdão, deixa eu corrigir aqui. Ele vai dizer para você aqui que a fundação é de direito privado. Aqui vai ser no artigo 4º, tá? E aqui vai ser no artigo 37 e 19 da Constituição. Ele vai dizer que é uma fundação pública de direito público. Aí aconteceu o quê? O professor Eli Lopes Meirelles, que é um professor mais tradicional, falecido, Deus o tenha, mas é mais tradicional, tal, mais clássico, ele sempre defendeu que no Brasil não existe outra forma de fundação pública que não seja a do Decreto-Lei 200, ou seja, de direito privado, que é essa que a gente está falando. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que já é o mais moderninho, mais atual, falou assim: a Constituição fala que é de direito público, então eu só aceito fundação pública de direito público. A professora de Pietro, Maria Silvia Zanella de Pietro, veio e falou assim: calma, crianças, não briguem. Tem para todo mundo. Uma fundação pública no Brasil pode ser constituída de direito público ou de direito privado. Não tem problema. Só que assim, o pessoal olhou para ela e falou: pô, parabéns, bela resposta, mas assim, essa resposta não quer dizer nada, porque... E aí? Se é de direito público ou privado, que fim levará? Calma, vocês não entenderam nada. Se por acaso essa pessoa for de direito público, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que ela foi... Olha só, hein? A resposta foi inteligente. Nós vamos dizer que ela foi criada por lei, logo que ela é uma autarquia. Agora, se a fundação pública for de direito privado, nós vamos dizer que ela foi autorizada por lei. Então, ela é a fundação pública clássica. Pronto. Por conta disso, surgiu a espécie autárquica, autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então, na verdade, eu estou te dando esse conceito porque é o conceito que as bancas usam. Se aparecer no teu enunciado lá, fundação pública de direito privado, ou simplesmente aparecer fundação pública, tem que, é de direito privado. Não conversa, não discute não. Se apareceu, porque para nós o clássico é uma fundação pública ser de direito privado. Então, tudo que eu estou falando para você aqui é autorizado por lei, demanda uma lei complementar para funcionar, vai exercer atividade social, né, de interesse social. Tudo que eu estou falando, regime seletista, tem que fazer concurso. Tudo que eu estou falando não goza de prerrogativas. É da fundação pública normal. Então apareceu no enunciado lá, uma fundação pública e não falou nada, é privada. Agora, se a banca quiser dar uma capengada, ela vai falar o quê? Uma fundação pública de direito público. Aí eu peço para você fazer o quê? Desliga o cérebro e liga o outro ponto. Fala assim, desliguei isso aqui e liguei aqui. Né? Nada a ver uma coisa com a outra, quem entende sabe o que eu estou falando, mas desliga um ponto e liga o outro. Você vai falar assim, olha, se a fundação pública é de direito público, então não é uma fundação pública, é uma autarquia. Então ela é criada por lei. Exerce atividade típica de Estado. Vai fazer concurso público, mas o regime será estatutário. Então eu preciso que você entenda que nós aderimos, né? Tanto o STF já se mostrou a favor dessa posição, o STJ também, e os concursos públicos todos aderem a essa ideia. A fundação pública, ela é de regra de direito privado, mas nada impede o surgimento de uma fundação pública de direito público no Brasil.
Tá tranquilo? Independentemente do que for, o destaque patrimonial é um destaque de patrimônio público. Mas depende da criação. Se foi uma lei que criou, a Fundação Pública é de Direito Público. Se for uma lei que autorizou, a Fundação Pública é de Direito Privado. Tá, de novo, só para não ficar dúvida, se aparecer na tua prova, Fundação Pública é Direito Privado. Não conversa. Você só vai... Aquele papo que eu sempre gosto de falar, não tem pegadinha. Então não fica com essa... Fundação Pública, será que é direito público ou privado? Tem uma pegadinha. Não tem, porra. Se ele falou Fundação Pública, é Fundação Pública. Ponto. Direito privado. Acabou. Tá? Desculpa, fiquei nervoso. Qual é a ideia? Você só vai se preocupar com fundação autárquica se ele for bem objetivo na questão e falar uma fundação pública de direito público. Tá na cara, não tá? Então não tem conversa. Não tem pegadinha. Você não pode dar mole. Fechou? É isso, fundação pública. Só que além da fundação pública, nós temos as empresas estatais. E quando você fala em empresas estatais, nós estamos abraçando duas entidades ao mesmo tempo. As sociedades de economia mista e as empresas públicas. O próprio nome já te diz, né? Quando você fala em empresa estatal, a palavra empresa é uma terminologia própria do direito privado. Então eu estou mostrando para você que dentro da administração pública nós temos entidades que são regidas mais pelo direito privado do que pelo direito público. Um exemplo, quando você estuda a responsabilidade civil do Estado, você vai ver que uma fundação pública sempre cai na responsabilidade civil pública. Sempre. Porque ela é uma direito privado, mas que presta serviço público. A empresa estatal não. Depende. Vai depender do tipo de atividade. Então vamos fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar para você as características que valem para as duas e depois eu vou diferenciar as sociedades de economia mista das empresas públicas. Primeiro, você já sabe, mas não custa repetir, as empresas estatais possuem personalidade jurídica de direito privado. Ambas são de direito privado, ou seja, ambas são criadas por autorização legislativa. Mas, já que elas são muito mais aproximadas do direito privado do que do direito público, você vai dizer que o funcionamento desses caras aqui vai depender de um registro civil. Depois de ter a lei autorizando o surgimento da empresa estatal, você vai precisar fazer o registro civil. Aí o registro civil pode ser feito na junta comercial, e aí você está falando de uma empresa estatal constituída com base no artigo 173 da Constituição Federal, que é uma empresa que explora atividade econômica, ou você vai fazer o registro lá no CNPJ, que é a empresa estatal constituída pelo 175, prestadora de serviços públicos. Olha que interessante, já vimos uma coisa legal. As empresas estatais, diferentemente de autarquias e fundações públicas, podem explorar uma atividade econômica. Então, o Estado pode utilizar uma empresa estatal para intervir no domínio econômico brasileiro. Por isso que você vai ter nos exemplos aí, Petrobras é uma sociedade de economia mista, que presta um serviço público. Porém, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública que explora atividade econômica. Os Correios, empresa pública que presta serviço público. Então, na verdade, isso vai de acordo com a lei, tá? Não dá para você olhar para a empresa e falar, essa empresa exerce tal atividade. Não, a lei vai dizer, fica instituída Petrobras, né, Petróleos do Brasil, para poder exercer atividade, prestar um serviço público. Então, vai estar lá na Constituição. Por que isso é importante? Aquelas regras que a gente comentou quando estava vendo administração pública indireta. Por exemplo, em ambos os casos, não importando se presta serviço público ou se explora atividade econômica, o regime será seletista, tá? Então faz concurso público, vai ser CLT. Porém, se essa empresa estatal explora uma atividade econômica, ela é regida plenamente pelo direito privado. Então você não aplica teto remuneratório nela. Mas e a prestadora de serviço público? De regra também. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, a Constituição falou, se por acaso essa empresa estatal, seja explorador de atividade econômica, seja prestadora de serviço público, não me importa, se esse cara recebe dinheiro público para custeio de pessoal ou para despesas em geral, recebe dinheiro público, você aplica o teto remuneratório. O ministro do STF, como regra, e os subtetos estadual e municipal, né? Prefeito, governador, deputado estadual e o desembargador de justiça.
Isso é direito constitucional, por isso que eu não quero entrar muito ainda nesse detalhe. Mas, apesar que também é administrativo, mas a gente fala disso em agentes públicos. Até aí de boa. Então, quando você olha uma empresa estatal, primeiro, essa empresa estatal é seletista. Aplica esse teto? Não, de regra não. Salvo se recebe dinheiro público para custeio. Aí sim. Segunda coisa, essa empresa estatal, ela presta serviço público? Presta. Então, ela responde objetivamente pelos danos dos seus agentes. Responsabilidade civil pública. Ah não, ela só explora atividade econômica. Então, a responsabilidade é privada. Ela não vai responder pelos danos que seus agentes cometerem. Que no caso ali são os empregados públicos. A mesma coisa vale para os seus bens. Os bens delas sempre serão privados. Porém, se por acaso for uma prestadora de serviço público, o bem privado recebe as prerrogativas de bem público. Ele é tratado como bem público. Se ele expõe atividade econômica, o bem é privado, 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 privado. Então, presta serviço público não pode ser penhorado, não sofre uso capião, não pode ser dado como direito real de garantia. A mesma coisa vale se for exploradora de atividade econômica. O que vai acontecer? O bem é privado. Pode ser, sim, tranquilamente, ele pode ser usucapindo, ele pode ser penhorado, ele pode sofrer ali dado como anticrese, pode ser dado em hipoteca. Então, por isso que é importante você saber que, diferentemente de autarquias e fundações públicas, as empresas estatais podem ser constituídas sim para explorar uma atividade econômica. É uma técnica estratégica que o Estado tem para intervir no domínio econômico nacional. Beleza? Além disso, vale a pena a gente destacar que, mesmo sendo explorador de atividade econômica, a finalidade dele será pública. Então, por mais que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica exerçam atividades de economia, eles têm que colocar o interesse público à frente dos interesses gerais, tá? Do interesse próprio. Então, por isso que a gente diz que, apesar de tudo, esse cara tem finalidade, todos da administração indireta, lembre-se, tem finalidade pública. Aí, uma observação interessante. Tá bom, Dalmo, o cara vai ter finalidade pública, ou seja, ele não pode ter o lucro como objetivo, mas pode lucrar, não tem problema nenhum. Eu posso dar para Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal algum benefício fiscal, já que ele exerce uma atividade de interesse público e Bradesco, Itaú, Santander não o fazem? A Constituição diz que não. Ela diz o seguinte, ela traz uma possibilidade. Se você quiser oferecer algum benefício fiscal ou tributário para uma empresa estatal, é obrigatório conceder para todo mundo. Então, se algum dia nós resolvermos oferecer uma isenção tributária específica para as empresas de sistema financeiro, empresas bancárias, você não pode selecionar, só vou oferecer Banco do Brasil e Caixa Econômica porque são da administração pública. Não é isso não, pelo contrário. Se oferecer para eles, tem que oferecer para todo mundo. Então a Constituição ela é bem objetiva. Não pode ser concedido nenhum tipo de benefício às empresas estatais, somente se esses benefícios forem estendidos para toda a coletividade daquele determinado trabalho. Então, Rio Grande do Sul, né, que tem o Banrisul, que é um banco, uma sociedade de economia mista, né, um banco do Estado. Se quiser conceder algum benefício tributário ou fiscal para o Banrisul, tem que oferecer para todos os bancos no Estado também, tá? Sem fazer distinção. Então, esses são os grandes pontos. Tá, mas você passou muito correndo por responsabilidade civil, por bens públicos. É porque isso é uma coisa que é estudada nas aulas específicas. Então, quando você estuda bem público, você enxerga muito melhor isso. Quando você estuda responsabilidade civil, fica muito mais claro para você. Tá? Então, o que eu preciso fazer com você aqui? Se eles são tão iguais, ambos são de direito privado, ambos são criados por autorização legislativa, ambos podem explorar atividade econômica, prestar serviço público, ambos dependem de registro civil. Meu Deus, então qual é a diferença? Para que existem dois tipos de entidade, duas empresas estatais, se todo mundo vai fazer a mesma coisa? O que vai cair na sua prova é exatamente o que mais cai, né? Não vou dizer que também que é o único, isso é impossível, até porque cai muito essas características que eu te dei também, mas o que mais cai em prova são as diferenças. Então vamos montar um quadrinho juntos aqui, em que a gente vai conseguir enxergar essas diferenças de uma forma melhor. Vamos lá. O nosso quadro tem que trazer aqui, 3 informações. Nós vamos colocar aqui a Sociedade de Economia Mista e a empresa pública, tá? E nós vamos colocar 3 informações aqui dentro. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o capital formador. Como que fica o capital dessa empresa?
Porque, pô, fundação pública destaca patrimônio público, então o dinheiro é público. Autarquia é dinheiro público, né? Tem autonomia patrimonial, mas o patrimônio é da entidade que criou, então, né, como funciona? Classificação societária também, porque isso daqui, no final das contas, são empresas privadas. Né? São empresas privadas que compõem a administração pública, por isso que são empresas estatais. E, além de tudo, a competência de julgamento. Se eu quiser propor uma ação contra uma empresa estatal, ela vai ser julgada onde? Na Justiça Comum Estadual ou na Justiça Comum Federal? Não sei. Né? Ou na trabalhista. Bom, a trabalhista vai ser meio óbvio, porque é emprego público, né? CLT. Então, aí entra essa história. Pô, e aí? Mas cuidado, que apesar de ser CLT, tem todas as suas regrinhas também de aplicabilidade das regras do TST. Mas não é importante pra gente falar isso agora, não. Como que vai funcionar isso aqui? Primeira coisa, o capital de formação. O dinheiro que está lá feito, né, que vai compor a administração. Por que a gente chama de sociedade de economia mista? Ficou óbvio, né? Porque o capital de formação ele é misto. Eu tenho tanto dinheiro público quanto dinheiro privado na composição dessa entidade. Porém, toma muito cuidado. A frase que você tem que guardar é essa daqui. Numa sociedade de economia mista, o capital tem que ser 50% mais uma ação com direito a voto tem que estar na mão do poder público. Já que é uma sociedade de economia mista, você vai ter dinheiro público e privado. Porém, tem que prevalecer o dinheiro público na história. O que significa você ter 50% mais uma ação? Significa que não é ter 51% das ações no poder público. Significa que não é ter 50% mais uma ação só na mão do poder público. Eu estou dizendo para você o seguinte, dos 100% de ações que essa sociedade detém, 50% mais uma das ações com direito a voto tem que estar na mão do poder público. É o que a gente chama de controle acionário. O poder público tem que ser o cara que controla a entidade. Por mais que tenha dinheiro privado, o poder público é que vai conduzir a atividade. Por isso que você pode comprar ações, você pode. Aí tranquilamente comprar ações do Banco do Brasil, né, o BBAS3 ali no ticker do home broker seu da Bolsa de Valores, e você pode comprar da Petrobras, a Petro 4 ou Petro 3, dependendo do ponto de vista, mas vai na 4 que é mais normal, né? Mais líquida e tal. Então, e também daqui a pouco acaba esses porra de 3 e 4. Qual é a jogada? Ele diz para você o seguinte, olha, você pode entrar, pode ter capital privado, não tem problema, economia é mista. Porém, quem tem que prevalecer é sempre o interesse público. Porque se você permitir o capital privado ser o controlador acionário, automaticamente você está aceitando dentro da administração pública uma pessoa que vai pensar mais em lucro do que na prestação de serviço. E a finalidade pública vai ficar para trás. Então, vamos dizer, dos 100% de ações, 60% das ações têm direito a voto. Então é desse montante que eu tenho que tirar 50%, 30% mais uma ação. Eu não estou falando 31% nem 30,1%. Eu preciso ter 30% das ações mais uma. Uma a mais. Uma açãozinha a mais que o privado. Pode ser que eu tenha 30,00001%. Não importa. Então por isso que assim, nada impede que você venha a ter o poder público, o dinheiro privado. O que importa é que o dinheiro privado, o poder privado, né, a composição privada nunca pode ser prevalente no controle da instituição. Né? Você vê como é que o governo Bolsonaro, por exemplo, privatizou algumas entidades, como a BR Distribuidora. Pegou as ações que estavam na mão do governo e vendeu. Botou para a Bolsa de Valores. Então ele se tornou minoritário. Automaticamente, essa entidade, que era uma subsidiária da Petrobras, automaticamente privatizou. Por quê? Porque ele perdeu a característica de ser uma entidade que compõe a administração pública e que era subsidiária da Petrobras. Pronto, desfez, tá? E no caso da empresa pública? A empresa pública, o nome já diz, a empresa é pública. Então o capital é 100% público. Aqui não tem dinheiro privado. Por isso que você não tem como comprar ações dos Correios, da Caixa Econômica e por aí vai. Classificação societária. Como na sociedade de economia mista você tem dinheiro privado também, você só pode constituí-la como sociedade anônima, que é uma forma de você proteger o patrimônio do privado. Senão ninguém ia comprar ação, né? Você não ia comprar ação da Petrobras vendo lá o governo usando a Petrobras para corrupção à torta e à direito, né? Como aconteceu num passado não muito recente. Já na empresa pública,
você pode constituí-la sob qualquer classificação societária, sob qualquer marca societária, inclusive SA, tá? Então, pode ser que você constitui uma empresa pública limitada. Não tem problema. Tranquilo. Tanto que é qualquer classificação mesmo. Você vai no direito empresarial e pergunta lá pro seu professor ou professora. Ah, vem cá, quantas classificações tem? Ele vai dizer 1.700.000. Beleza. Então uma empresa pública pode ter 1.700.000 classificações, inclusive SA. Agora, no caso da sociedade de economia mista, como tem dinheiro privado, para proteger ali o patrimônio do parceiro privado, eu preciso ali constituir necessariamente numa SA, uma sociedade anônima. E para finalizar, e a ação judicial? Bom, se eu disser para você que você propor uma ação contra uma sociedade de economia mista, você ajuizar o Banco do Brasil, a Petrobras, você ajuizar a Embraer, se eu disser para você que essa é uma forma de que existe a possibilidade de deslocar a competência para a Justiça Federal, eu estou fazendo uma coisa muito errada. Porque eu vou estar dando para o parceiro privado a prerrogativa de ser julgado na Justiça Federal. O que não pode acontecer. Então, a regra é o seguinte, aliás, a regra é definitiva, né? Quando se fala em sociedade de economia mista, a competência para julgar sempre será da Justiça Estadual. Não importa, não estou nem aí se tem dinheiro público pra cacete, se tem um pouquinho sócio, se o dinheiro é da União, do Estado, estou nem aí. Se você ajuiza uma ação contra uma sociedade de economia mista, você vai para a Justiça Comum. Agora, dá uma olhada rapidinho, se não for pedir demais, no artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 109, quando você estuda lá para a segunda fase da OAB, quando você estuda peças processuais para, por exemplo, delegado, ou você vai fazer lá promotoria, quando você vai estudar esse negócio que pode te pedir numa segunda, numa terceira fase a produção de uma peça, você acaba estudando muito a questão de competência de julgamento. E aí você conhece o artigo 102, que é o STF, 105, que é o STJ, 108, que é o TRF, e o 109, que é a Justiça Federal. Qual é o grande detalhe? O artigo 109, inciso 1º, ele vai dizer para você o seguinte, olha, compete à Justiça Federal processar e julgar, inciso 1º, os casos em que a União, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas estiverem tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Presta muita atenção no inciso 1º. A União, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Ele não fala em sociedade de economia mista. Por isso que a gente diz que no caso das sociedades de economia mista não importa se é da União. Ah, não, mas é uma sociedade que tem dinheiro da União como prevalente, ele é o poder público controlador. Tô nem aí. Justiça Estadual. Na empresa pública você tem que fazer assim, ó. Se for uma empresa pública da União, Justiça Federal. O resto, ou seja, uma empresa pública estadual, municipal ou distrital, resolve-se na Justiça Estadual Comum. Então, assim, se você observar, qual é a regra? Para julgar ações contra uma empresa estatal, sociedade que não é mista empresa pública, não me importa, contra uma empresa estatal, a justiça competente é a Justiça Estadual, salvo se a empresa estatal for uma empresa pública da União. Que aí uma empresa pública federal vai para a Justiça Federal. Não é porque eu quero, não é porque ninguém quer, porque a Constituição assim o quis. Tá? Então, é normal, é tranquilo, faz parte. Se você propuser uma ação contra uma empresa pública, né, que seja da União, uma empresa pública federal, há um deslocamento de competência de julgamento para a Justiça Federal. Então você vai levar para a prova como? Qualquer coisa que aparecer, Justiça Estadual. Exceto se for uma empresa pública da União. Ou ele pode colocar simplesmente empresa pública federal, que aí fica bem óbvio que é da União. Tá? Então perceba que o que você tem que levar muito em relação à empresa estatal são essas diferenças que normalmente estão aí as questões de prova, ou aquelas características específicas de bens públicos, responsabilidade civil, que você estuda mais a fundo nas aulas específicas, mas principalmente ali
a questão do teto remuneratório, que eu já peguei bastante questão sobre isso, tá? Recebeu recurso público, aplica seu teto para custeio de pessoal ou de despesas em geral. Não recebeu dinheiro público, está usando apenas o dinheiro da própria atividade, né, em que ele consegue atingir o lucro para pagar, então você não tem teto remuneratório, igual qualquer empresa privada normal. Mas enxergue a empresa estatal como uma empresa privada. Ela é uma empresa privada, só que compõe a administração pública, por isso que é uma empresa que a gente chama de estatal, beleza? Então é isso. Fechamos aqui as entidades da administração pública. A gente já está bem preparado para matar qualquer questão. Inclusive, aqui você acaba fechando o assunto organização da administração pública, né, que normalmente está nos editais lá e que exige conhecimento da administração pública direta, indireta e suas características. Tá? Então, com isso, você fecha o tópico do edital que você sempre vai encontrar, organização administrativa ou a organização da administração pública. Um grande abraço.